Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa dessa semana nós vamos conversar sobre Adam Wide. Já chegou o número 1 e já está em campanha no cartaz o número 2. Rapidamente, aqui está o número 1. Depois nós vamos conversar. Na sequência, nós vamos conversar sobre Morgan Lost. Então aqui nós temos Morgan Lost número 1. Vamos contar um pouco dessa publicação que até agora eu não tinha conversado. E no último bloco nós vamos conversar sobre esse Tex, um volume de As Grandes Aventuras de Tex, A Cruz Trágica. Uma história bem interessante no Canadá com Jim Brandon. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá eu procuro publicar informações a respeito de campanhas de cartaz, lançamentos, promoções, pré-venda, enfim, sempre algumas informações ligadas às publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos o apoio do site Arte de Colecionar. Deem uma passadinha lá, deem uma olhada, sempre com produtos de colecionismo. Visitem o site do nosso amigo Luiz Mendes. Podem ter alguns produtos que interessem a vocês. Amigos, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Se você gostar do nosso vídeo, curta o vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o Vitrine dos Quadrinhos. E é de fundamental importância que você se inscreva no canal. E depois de inscrito, você aperta o sininho, porque aí o próprio YouTube vai notificá-lo dos nossos vídeos. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Adam Wide. Neste bloco, nós vamos conversar sobre Adam Wide. Adam Wide é uma minissérie de 26 publicações, lá na Itália. Aqui no Brasil serão 8 publicações. Nesse primeiro ano serão 4, divididos em 4 histórias na primeira publicação e 3 histórias nas outras 3, ou seja, total de 13, e mais 13 no ano que vem. O Adam Wide é uma publicação do Gianfranco Manfredi. O Manfredi é um roteirista, um escritor, realmente que para fazer suas publicações tem um embasamento de uma pesquisa muito grande. Então, sempre tem fatos históricos, sempre é muito interessante a publicação dele. Mas para falar de Adam Wide, eu vou citar aqui o que o próprio Pedro Mauro falou. Vamos lá. Adam Wide traz de volta para o mundo dos quadrinhos a grande aventura ambientada na África no final do século XIX. O herói, saindo da mente brilhante de Gianfranco Manfredi, é um explorador escocês, aventureiro e um grande amante da vida selvagem, que luta contra as injustiças e a escravatura naquele período. Eu me senti, no caso do Pedro Mauro, honrado em participar como artista convidado nesta série e tenho certeza que vocês também vão embarcar conosco nessa grande aventura. Seja bem-vindo, Adam Wide, Pedro Mauro. Então, essa colocação aqui do Pedro Mauro retrata de forma rápida essa publicação. Ela é muito interessante. Ela procura postar aspectos da África no século XIX, inclusive de uma forma sutil, mas muito interessante. O Manfredi coloca as dificuldades de convivência entre as tribos na própria África, como a escravidão e a conquista dos negros, a prisão dos negros eram feitas, às vezes por brancos, às vezes por negros. Então é uma verdadeira aula de história essa publicação. Mostrando aqui rapidamente, aqui nós temos uma informação, logo aqui, a respeito do autor, o Manfredi, e dos desenhistas. Nessas 4 histórias nós temos 3 desenhistas. O primeiro é o Alexandro Nespolino, da primeira história. Darko Perovic,
da segunda história, e o Vladimir Lacy, da terceira e da quarta. É muito interessante até, porque você consegue perceber até certas diferenças de traços. Em todos os autores, em todos os personagens da editora Bonelli, eles sempre têm vários desenhistas. E você sempre convive com essa diferença entre os traços. Vou mostrar aqui um pouco a publicação e um pouco como ela é. Nessa parte aqui nós temos uma introdução do editor e algumas informações do expediente. O sumário e uma página de abertura. Para cada uma das 4 histórias tem uma introdução aqui do Manfred e depois a história. Isso se repete nas 4 histórias. E no final, nós temos um correio que recebeu e-mails, aqui publicado, e um papo com o leitor. Nós temos aqui uma reportagem com o Ricardo Elisbão, um texto dele, de autoria do nosso amigo Ricardo Elisbão, da Confraria Bonelli. Muito interessante. Uma publicação, uma gravura. E temos um texto sobre a escravidão aqui no Brasil, a respeito da escravidão no Brasil, e o que vem na próxima publicação. Muito interessante. Vou mostrar aqui um pouco mais sobre as páginas de Adam Wide. Então, isso aqui é o primeiro volume, que teve uma campanha rápida de 60 dias e que nós já recebemos. Atualmente já está aberta no Cartaz a campanha do número 2. Eu vou colocar o endereço aqui e no final do programa. Nessa segunda campanha, nós vamos ter as histórias número 5, número 6 e número 7. Serão 3 histórias, não 4 como nessa primeira. E nessa publicação, nessa campanha, está um pouco mais interessante porque eles colocaram também nas recompensas, na possibilidade de compra, você pode comprar o primeiro volume e o segundo, ou só o segundo, e pode comprar também com os postais das capas originais italianas. Então, está bem interessante a campanha, está com mais alguns ingredientes, com mais um apelo, que ficou melhor até do que a primeira campanha. Então, é muito interessante. O personagem, para quem não conhece, pode chegar e pode adquirir os dois, este e o número 2, numa única campanha. Pode ser até mais vantajoso, porque o frete pode ficar melhor, né? E compra as 2 revistas. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre o Adam Wide. Realmente um personagem muito interessante, que eu estou achando muito bom. E agora vocês ficam com as capas originais, que eu vou colocar aqui, as capas originais das publicações da 1 ao 7, na Itália, que serviram para a primeira e que servirão também para o número 2 de Adam Wide no Brasil. E no retorno, nós vamos conversar sobre Morgan Lost. Vamos conversar agora sobre Morgan Lost. Esta publicação aqui da editora 85. Essa é a número 1 da publicação brasileira, que corresponde aos números 1 e 2 da publicação italiana. Essa publicação, originalmente na Itália, foi em outubro de 2015. Aqui no Brasil, é uma publicação relativamente recente, do segundo semestre de 2020. Vamos conversar um pouco sobre Morgan Lost antes de mostrar um pouco da revista. Morgan Lost é um caçador de serial killers. É como se fosse um agente, um detetive, uma coisa assim, que trabalha em conjunto com a polícia num futuro não muito distante da nossa realidade, poucos anos aqui à frente, e trabalha para aprender num mundo em que os serial killers e essa perseguição tem um destaque tremendo na TV e no jornalismo, muito distante da nossa realidade. Mas vamos ver agora um pouco da publicação,
que tem uma coisa bem interessante nesta publicação. Essa capa é a capa igual a número 1. Aqui tem um texto, uma folha de abertura, e nós um outro texto, e já começa com a história. Aqui é que eu quero chamar a atenção para vocês sobre a história. Deixa eu pegar aqui duas folhas realmente da história. Vocês podem perceber que essa não é uma publicação em preto e branco. Também não é uma publicação colorida, digamos assim. A base de toda a história são essas três cores: o vermelho, o branco e o preto. Ó, tem umas páginas bem carregadas, tá vendo? Vocês podem ver aí de vermelho. Então, essa é a base de toda a publicação de Morgan Lost. Vamos falar um pouco da história. Deixa eu mostrar aqui. Afinal, tem aqui umas pequenas informações sobre as duas histórias. No primeiro volume, é a introdução do personagem e tudo, e mostra um episódio em que ele e a namorada são atacados por um serial killer e a namorada morre. Então, basicamente, essa história conta toda essa história, como se desenrola, e a número 2, que são histórias continuadas, apesar de que elas se encerram, cada história parece não ser separada, mas é como se fosse uma continuação de todo o personagem. Na história número 2, aí começa a aparecer os conchavos entre o governo, ou como a instituição toma conta da cidade e tudo, com os próprios serial killers, tudo isso começa a aparecer. Inclusive, a namorada do Morgan Lost reaparece. Ela tinha morrido na revista número 1, na primeira história. Mas ela reaparece e aí ele começa a procurar quem assinou o atestado de óbito. E aí tem todo um desenrolar, tem toda uma história em cima dessa pesquisa. É um policial muito interessante, uma história da Bonelli que tem esse aspecto diferenciado da produção não ser em preto e branco, nem ser colorida. Eu realmente não conhecia assim a fundo o personagem. Eu recebi há poucos dias esse número 1 e fiz a leitura e achei muito interessante. Então, baseado nisso aqui, pesquisei um pouco, eu resolvi comentar sobre este personagem aqui no nosso programa. Fiquem com as capas das publicações italianas e eu retorno para o próximo bloco para a gente conversar sobre Tex. Chegamos ao bloco de Tex. Aqui nós vamos conversar sobre este aqui. Tex, As Grandes Aventuras, número 8, A Cruz Trágica. Uma publicação bem interessante. Capa dura, como nós podemos ver, formato italiano no tamanho, né? Mostrar logo a publicação. Uma reportagem sobre o Tisse. Ah, sim, é uma história de Gianluigi Bonelli, que é o criador do Tex, com desenhos do Tisse, um dos grandes desenhistas do Tex. Um pouco da matéria que eu falei, e já começa a história mostrando inclusive a cruz trágica, a base de toda essa história. Então, colorida, muito interessante. Vou mostrar só um pouco do final. Não tem nada mais, é o fim da história. E aqui a capa dura com um pequeno resumo da história. E aqui a lombada. Eu gostei muito dessa história. Apareceu ali que eu mostrei a cruz trágica. Essa história se desenrola no Canadá, o Grande Norte. Começam a aparecer alguns assassinatos de brancos, onde eles sempre aparecem presos nessas cruzes. E aí a polícia montada canadense começa a tentar investigar. E não consegue muito sucesso. O que é que realmente está acontecendo? E aí o Jim Brandon chama o Tex para participar dessa busca de solução desse problema.
E aí ele vai ao Canadá, ele com seus 3 pares, né, vão ao Canadá. E ele passa numa cidade, quando encontra um posto da polícia montado, e lá no Canadá, logo nessa cidadezinha, antes de chegar ao contato ao timbrando, ele já mostra o seu cartão de visita, que deixa inclusive o coronel super preocupado, o coronel da polícia montada, porque o Tex começa a fazer as investigações com os seus métodos que não são muito bem aceitos pela polícia montada. Então ele fica nervoso, vamos dizer assim, fica nervoso o coronel e dá graças a Deus quando o Tex deixa a cidade. Mas ele começa a desvendar o enigma, o que é que realmente está acontecendo. E graças aos seus métodos, ele consegue chegar à solução. Aí na ida para o local onde o Jim Brando estava, o filho do Tex é raptado por alguns índios. Aí pronto. Aí é que todo o desenrolar da história, todos aqueles métodos que a gente conhece, mas no fim tudo é solucionado e vocês precisam ler para encontrar, para ver o que foi que aconteceu nessa bela história canadense. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar do Tex. Mas neste programa eu vou mostrar aqui essa estátua, uma estátua feita por um artista brasileiro, Valnir Lessa, que está estreando aqui no nosso programa pela primeira vez. Então estou mostrando aqui, muito interessante, de couro, bem interessante. Eu achei que ficou muito legal essa estátua do Tex com a cela no ombro e com esses detalhes, com o rifle, com tudo. Eu achei realmente uma estátua bastante interessante. Amigos, era isso que eu tinha para falar. Fiquem com algumas imagens e eu retorno para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final, ao bloco de encerramento do nosso programa. Aqui eu vou lembrar as campanhas do cartaz. Nós temos atualmente 2 campanhas da editora Grafite, onde nós temos Legs Weber número 1 e na outra campanha nós temos 2 publicações, Nathan Never número 2 e temos um crossover entre Nathan Never e Martin Mystery. Mas aí você pode comprar as 2 publicações ou pode comprar apenas uma das publicações. Aí vai depender do personagem que você goste e tudo. Eu estou dando muita fé nesse crossover entre Nathan Never e Martin Mystery. Eu espero adquiri-lo e depois que chegar, com certeza nós vamos fazer aqui um programa conversando sobre essa publicação. A outra campanha que nós temos é uma campanha da editora Saikan, que está nos trazendo já o Adam Hyde número 2. Mal terminou a entrega do 1, já começou a 2. São 60 dias, já está marcado a data de encerramento. Então a editora Saikan está muito ágil, está realmente cumprindo todo o cronograma para nesse ano fazer as 4 publicações e encerrar as 13 histórias do primeiro ano e no ano que vem, se Deus quiser, encerrar 100. Então Adam Hyde número 2. Bom, amigos, era isso aí. Aqui eu encerro com os agradecimentos aos sites das editoras, onde eu sempre pego informações, ao site Guia dos Quadrinhos. E eu agradeço a você que nos assistiu, que ficou aqui até o fim do nosso programa. Um muito obrigado, um até mais e a próxima semana. Tchau!